Boa tarde. Hoje nós estamos recebendo o Roberto Carvalho, da Dynatrace. Nós tivemos recentemente com o Roberto num almoço, onde foram recebidos também os executivos da empresa lá fora, né? E o CEO global. E aí surgiu a oportunidade de a gente convidar o Roberto para falar de temas maravilhosos, super interessantes, que foram discutidos no almoço, e também o Roberto vai fazer essa nossa primeira entrevista falando de 2023, falando do cenário de 2023. Então, Roberto, a gente queria que você iniciasse a conversa, se apresentando e dando um pouco um histórico, né, da empresa e também da sua trajetória até esse momento da empresa. Quanto tempo você está lá, enfim. Bom, obrigado, Regina e Suzana, pela oportunidade. Eu acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo, né? Adoro o portal CryptoID. Eu acho que o tema digital e transformação digital como um todo sempre vai estar na pauta, não apenas agora, como nos bons próximos anos, porque transformação digital não é uma coisa que tem começo, meio e fim, ao contrário, né? Ela é contínua. Então, acho que esse tema tem tudo a ver com transformação digital, porque a observabilidade, ele permeia tudo que é TI hoje em dia e o próprio negócio, né? Não dá mais para separar o negócio da TI e vice-versa. Então, acho que vai ser uma conversa agradável, espero que seja interessante para vocês, e aqui do meu lado eu estou bastante animado em conversar com vocês. Eu só queria fazer uma observação. Nossos leitores e ouvintes, né, do YouTube, nós temos aqui uma composição bem interessante, porque são executivos, normalmente são C-level, né, Suzana? E também da área de cibersegurança, mas hoje as outras áreas também precisam entender do que nós estamos falando há anos já aqui na área de segurança. Por quê? Porque muitos precisam contribuir, né, nas decisões de cibersegurança e precisam entender um pouco esse universo. E também nós temos uma moçada muito jovem que está entrando na carreira agora, de 18 a 26 anos, que muito nos orgulha de estar acompanhando o CryptoID. Então, às vezes, a gente vai precisar perguntar uma coisinha ou outra que possa parecer óbvio para a gente que fala de segurança, mas para essa nossa audiência que está ingressando nesse universo agora é importante. Uhum. Deixa eu tentar então, para vocês que estão aqui ouvindo a gente, o que aconteceu no mercado nesses últimos anos que realmente faz as empresas repensarem todas as suas decisões e toda a sua orientação em estratégia de TI. Até pouco tempo atrás, as disciplinas elas eram todas separadas. Você tinha o monitoramento da infraestrutura como um silo, você tinha a segurança como outro silo, você tinha gerenciamento de aplicações, né, dos sistemas ou da performance desses sistemas, o que a gente chama de APM no mercado, de Application Performance Management, como uma outra disciplina. Você tinha a gestão centralizada de logs como uma outra frente, tudo separado. Business Analytics, né, análise de negócio também separado. Então você tinha, na verdade, várias frentes completamente isoladas. Quando a gente fala de observabilidade, da forma que a gente enxerga isso e que faz sentido para o mundo novo de transformação digital, essas disciplinas começaram a convergir. Tá? Então, quando a gente fala de ter uma estratégia de observabilidade, é você literalmente juntar essas disciplinas que eram separadas. Então, como que a gente junta a monitoração, o monitoramento da infraestrutura, quer seja ela pública, híbrida ou privada, a gente está falando de clouds privadas ou as clouds públicas, enfim. Como que a gente junta visibilidade dos sistemas que estão correndo nessas nuvens, que estão hospedadas nessas nuvens, né? Os aplicativos, quer sejam eles mobile, IoT, ERPs e assim por diante. A gente está falando também do mais importante aqui, como está a experiência dos usuários acessando esses sistemas, quer seja
de um automóvel, né, a IoT, ou quer seja de um aplicativo móvel aqui, uma internet banking no meu celular, tá? Então, pense em juntar essas disciplinas dentro de um único conceito, dentro de uma única plataforma, dentro de uma única abordagem, incluindo segurança de aplicação. Todo mundo aí se deparou com o problema do Log4Shell meses atrás. Como que a sua estratégia de observabilidade poderia ter entendido em tempo real que existe uma ameaça nova, que essa ameaça ela era grande e importante porque tinha risco de exposição à internet pública, e como que isso poderia ser remediado de maneira automática, por exemplo. Tá? Então, observabilidade é um conceito muito mais amplo do que o monitoramento. E qual é a grande diferença aqui? Monitoramento antigo, clássico, que as pessoas conhecem, ela é muito baseada em regras que você define. Então, eu crio aqui uma regra, uma condição que determinado atingimento dessa regra, que um determinado evento que atinja essa regra, dispara aqui um alerta para mim. Não é isso que a gente está falando mais. A gente está falando de colocar inteligência artificial comandando toda essa operação de observabilidade da empresa, onde a IA ela entende, ela aprende, ela consegue definir que aquilo é uma anomalia e que isso é importante para o negócio a ponto de ser alarmado, por exemplo. Tá? Então é um conceito muito mais amplo, muito mais sofisticado, mas ao mesmo tempo ele virou agora a parte fundamental de qualquer estratégia de transformação digital, porque não dá mais para viver sem isso nas empresas, nos diferentes segmentos, nos diferentes portes. Certo. Então, você falou que a Dynatrace é uma empresa de vários serviços, né? Então, você pode começar explicando para nós o que significa uma plataforma tudo em um? Posso. Na verdade, acho que esse é a grande aposta da Dynatrace, né, Suzana? A Dynatrace, como eu estava comentando aqui, né, ela entendeu anos atrás que toda a promessa da nuvem só faria sentido se realmente a gente pensasse numa nuvem na medida certa. O que é a nuvem na medida certa? Não se trata apenas de eu pegar a minha infraestrutura que está dentro da minha casa e colocar na nuvem. Eu preciso realmente pensar como a nuvem me permite acelerar meus projetos de transformação digital, como a nuvem me permite inovar o meu negócio de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente e até mesmo do ponto de vista de custo, né, que seja mais interessante. Como que eu consigo desenvolver um software, um sistema de maneira mais rápida, com mais qualidade na nuvem? É só contratar o serviço da AWS ou da Azure ou da Google? Será que só isso vai me entregar sistemas mais rápidos? Talvez não, porque a nuvem é um pedaço dessa cadeia de entrega de aplicação. Tá? Eu posso ter a melhor nuvem do mundo, mas se eu tiver um erro numa linha de código, o meu sistema não necessariamente vai ficar fora do ar, mas ele vai ficar lento. Talvez ele vai ter uma lentidão tão grande que os usuários vão abandonar esse sistema. Às vezes eu entro num aplicativo aqui no meu celular, eu não consigo visualizar a segunda via de uma conta. O sistema está disponível, está no ar. Se você olhar lá o painel lá no NOC de disponibilidade, vai estar tudo verde, 100%, porque o sistema está disponível. Mas a minha pergunta aqui, a provocação para vocês que estão ouvindo a gente, só disponibilidade é suficiente hoje em dia? Claro que não, as pessoas querem performance. Você não entra no McDonald's e fica feliz se o lanche demorar mais do que X minutos, porque você quer velocidade nesse serviço, você quer performance nesse serviço. Então, na TI, ou nas operações, ou nas empresas, é a mesma coisa. Os usuários são cada vez mais impacientes, eles querem cada vez melhores serviços com mais performance. E, claro, mais seguros também. Não adianta eu ter performance e não ter segurança nesses serviços. Tá? Então, de maneira geral e simplista, o que a Dynatrace fez? Foi combinar numa única plataforma integrada essas diferentes disciplinas. Então, é uma plataforma de observabilidade que é inteligente por definição, porque ela tem inteligência artificial no coração dessa plataforma, onde ela consegue prover o monitoramento da infraestrutura, dos sistemas, das aplicações, das transações de negócio, dos usuários acessando esses sistemas para avaliar e gerenciar
a experiência digital desses usuários, faz gestão centralizada de log, detecta vulnerabilidades em tempo real nas aplicações, eu estou falando aqui a nível código mesmo, tá? Então, na verdade, é uma plataforma de gestão de operações multi-cloud, por exemplo, quer sejam elas públicas, híbridas ou privadas, como eu comentei. Ô Roberto, quais são as vantagens e desvantagens, se aqui existe, de todos os serviços estratégicos relacionados à segurança estão numa mesma plataforma? Isso pode ser arriscado para a empresa? A gente não está falando só de segurança, né, Suzana? A gente está falando de uma plataforma que permite você ter uma estratégia de observabilidade ampla como um todo. Segurança é parte disso. E para quem aqui realmente é da área de segurança, acredito que muita gente que está escutando a gente aqui seja desse mercado, segurança, não existe uma única ferramenta no mercado que faz toda a segurança de uma empresa, né? Segurança de informação de uma empresa. Na verdade, segurança, por definição, ela é multicamada, né? Ela tem vários componentes no sentido de você criar uma segurança que seja realmente consistente e seja profunda, porque ela é multicamada. Então, você tem diferentes ferramentas que podem e devem conviver entre si. Dynatrace é parte disso quando a gente fala só de segurança da informação. O que a Dynatrace tem, o que realmente a gente vê que é uma falta, é um gap no mercado, né? Existem empresas com muita maturidade em segurança da informação, mas as empresas, por exemplo, têm dificuldade de reagir para vulnerabilidades que a gente chama de zero day. Aquela vulnerabilidade conhecida, todo mundo se protege. E aquela vulnerabilidade que apareceu hoje, nesse exato momento, durante a nossa gravação aqui, como é que as empresas reagem para essa vulnerabilidade? Comentei agora há pouco aqui do Log4Shell, para quem aí é da área de segurança. Log4Shell foi algo que aconteceu tempos atrás e que chacoalhou o mundo inteiro. E os analistas ainda dizem que as empresas vão conviver com o Log4Shell por um bom tempo, por alguns anos. Apenas para vocês entenderem o impacto disso, conversando com o CIO de um banco outro dia, ele comentou comigo o seguinte: Roberto, qual foi o impacto do Log4Shell aqui? Eu mobilizei uma equipe de 40 pessoas durante mais de 30 dias para auditar os meus sistemas, os meus servidores, para entender se as ações que nós tomamos de remediação foram efetivas ou não. E eu ainda tenho dúvidas se foram. Porque, a verdade, eles fizeram ações de remediação, mas eles não têm 100% de certeza que tudo foi remediado ou que tudo foi, entre aspas, vistoriado. Porque é impossível. O tamanho da TI de uma empresa de um porte maior, ela é muito complexa, né? Ela é grande, são centenas, milhares de servidores, são vários sistemas, enfim, e são ambientes que mudam o tempo inteiro. Esse é o ponto. Nada é estático mais. Você tem o teu ambiente de manhã de um jeito, à tarde de outro, à noite talvez de outro. A nuvem é isso, né? A nuvem, ela é elástica. Ela permite acomodar o teu crescimento, os seus picos de demanda. Então você tem, do ponto de vista de infraestrutura, mudanças o tempo inteiro. No ambiente de aplicações nem se fala, né? Os sistemas, eles são organismos vivos, você mexe no sistema o tempo inteiro. Ou porque teve um erro e você faz uma correção, ou porque você coloca uma funcionalidade nova no ar. Então você tem um ambiente mexendo o tempo inteiro. Imagina, do ponto de vista de vulnerabilidade, o que pode acontecer. Você pode ter aqui um risco, uma exposição a nível código que ninguém está enxergando, e não vai enxergar mesmo. Log4Shell foi isso, tá? Demorou tempo demais para as empresas perceberem que tinha aqui uma vulnerabilidade. O que a Dynatrace tem nesse mundo é uma funcionalidade que detecta em tempo real essas vulnerabilidades nas aplicações. Não só detecta, como ela também pode
literalmente fechar essa porta e obviamente, que a gente chama de ter uma ação imediata aqui, uma reação imediata no sentido de prevenção de um impacto maior dessa vulnerabilidade. Tá? Tudo isso com o uso massivo aí de inteligência artificial nesse processo. Mas não é só olhar a segurança, é olhar o todo que eu estava comentando, né? É a infraestrutura, as aplicações, as transações de negócios, os usuários, vulnerabilidade das aplicações, enfim, a gestão centralizada dos logs. A gente, na verdade, é um grande data lake para as áreas de TI. Né? É isso que é o Dynatrace também. Né? Ele é o que a gente chama de um data lake house, onde você consegue armazenar quantidades absurdamente impressionantes de dados, né? Um volume absurdo de dados e tratar esses dados. É o que a gente chama de um data lake causal, né? Porque a gente tem inteligência artificial nesse processo de entendimento desses dados, de análise desses dados. Entendi. Você falou há um tempinho atrás, agora aqui, na nossa entrevista, você falou em observabilidade, né? Já ia falar observability, enfim. E a diferença entre o monitoramento. No dia do nosso almoço, você deu uma explicação que eu gostaria que você desse aqui também, que é bem mais explicando as diferenças entre um e outro, porque você foi bem mais profundo nessa tua explicação lá, e eu acho que cabe a gente falar, porque quem está ouvindo pela primeira vez essa palavra, esse termo, né, e diz, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Acho que vale a gente explicar melhor aqui isso. Na verdade, essas coisas são complementares, tá, gente? Então, vamos lá. A observabilidade e o monitoramento são coisas complementares. O monitoramento é uma coisa que existe há muitos e muitos anos, e ele parte dessa premissa que eu estava comentando, né, de você configurar, de você criar os thresholds, de você criar as regras de alertas e de alarme dentro da empresa. Então, quando eu tenho uma determinada situação, eu gostaria de ser alarmado. Exemplo, eu tenho um servidor que está com saturação de 75%. Quando chegar nessa condição, eu gostaria de receber um alerta, tá? Porque pode ser um problema para mim se acontecer isso, tá? Então, parte desse princípio de configurações, de tentar imaginar essas situações e configurar isso no NOC, no meu monitoramento, tá? A observabilidade é um conceito muito mais amplo. Semanticamente falando, observabilidade seria a capacidade, né, ou habilidade de entender o comportamento, o estado atual dos sistemas, tá? A partir dos dados gerados por esses mesmos sistemas. Então, a gente está falando de traces, logs, métricas, tá? Mas não necessariamente dados só desses sistemas, podem ser também dados de outras fontes. Pode ser, por exemplo, os logs da nuvem AWS, onde está hospedado esse sistema, tá? Pode ser dados de outras fontes que façam sentido nesse tipo de análise. Esse é o conceito de observabilidade que a gente vê aí na rua. É muito baseado em métrica, trace e log. O que a Dynatrace tem de diferente aqui? E aqui é um ataque frontal que a gente faz no mercado, porque realmente é o grande diferencial da Dynatrace. Log, trace e métrica são 3 pilares fundamentais da observabilidade e ninguém questiona isso. A Dynatrace não apenas tem esses 3 pilares, como ela também adiciona outras dimensões de análise. Ela traz a dimensão do front-end, a gente traz a dimensão dos usuários, de cada clique, de cada transação de negócio, de cada usuário acessando o sistema e como ele está se comportando na aplicação. A gente traz a visão de topologia, a gente traz um mapeamento de dependências, e aqui a gente está falando física e lógica da aplicação. Aí você fala, Roberto, eu não entendi direito isso, eu vou dar um exemplo para você. Nesse momento, um problema no Internet Banking ou em qualquer outro sistema, estou apenas aqui ilustrando, para você entender a causa raiz desse problema,
Se você não entender as milhões de dependências que estão acontecendo nesse momento, e o número é esse mesmo, tá, gente? A gente está falando de milhões ou até mesmo bilhões de dependências em tempo real. Se você não conseguir correlacionar tudo isso, e é humanamente impossível fazer isso a olho nu, por isso que o monitoramento tradicional não funciona mais, não é impossível alguém olhar as telas lá e entender o que está acontecendo. A IA faz isso. A IA consegue olhar bilhões de dependências e chegar à seguinte conclusão: o problema de lentidão no aplicativo do Internet Banking aqui no celular é porque alguém mexeu no meu queijo 15 minutos atrás. Alguém fez um restart no servidor, isso causou uma lentidão, ou causou aqui uma fila, ou causou qualquer outra degradação, tá? Então, mas a resposta pode ser simples, mas para ela chegar nessa resposta, essa IA trabalhou demais aqui em milésimos de segundo. Ela olhou bilhões de dependências, ela correlacionou tudo isso e chegou numa causa raiz, que ela é muito assertiva, não tem dúvida. Ela conseguiu olhar o todo. Mas ela consegue te dar essa resposta? Foi no servidor X, daquele lugar Y, do Internet Banking, do aplicativo X? Sem dúvida. Não só dar essa resposta, poderia ser uma linha de código, por exemplo, tá? Pensa que essa cadeia, esse é o ponto, Suzana, essa cadeia de entrega da aplicação, aqui no exemplo é um Internet Banking, ela tem vários componentes. São dezenas e dezenas de tecnologias que estão coexistindo nesse momento, tá? Então, você tem a aplicação, você tem uma linguagem de desenvolvimento ou mais de uma linguagem de desenvolvimento. Então, você tem aí, pode ser um problema de código, você tem bancos de dados diferentes, você tem aí a rede, você tem aí a internet também como um possível ponto de atenção. Você tem elementos dentro da sua rede, que é do seu domínio, tem elementos de terceiros, pode ser uma API. A gente fala hoje de Open Banking, né? Poderia ser um serviço de terceiro que está integrado nessa plataforma bancária. Então, não necessariamente é do seu domínio, é da sua alçada resolver esse problema. Mas como é que você enxerga isso? Tem um problema que está impactando aqui o meu serviço de simulação de empréstimo. Eu estou dentro do aplicativo do banco, eu não estou conseguindo simular um empréstimo. E por que eu não estou conseguindo simular esse empréstimo? O problema pode ser para todo mundo ou pode ser só para quem está usando o iOS, o iPhone. É porque é um problema específico de código que está afetando os usuários do iOS. Quem está usando Android não tem esse problema. Então, a quantidade de cenários possíveis, ela é tão grotesca que é impossível você chegar a essas conclusões ou essas análises a olho nu. Você tem que ter inteligência artificial suportando esse processo de análise aqui e de maneira automatizada, né? Pensa no ambiente de um banco. Como é que você faz isso manualmente? Não faz mais. Não tem isso. Ô, Roberto, olha só, você falou muito da inteligência artificial e tal, e aí eu tenho uma dúvida que, na verdade, uma complementa a outra. A primeira é em quantos países vocês atuam e quantos clientes você tem. E complementando, vocês fazem essa coleta de todos esses clientes, então é um aprendizado muito grande, mas vocês também coletam informações fora do seu ecossistema, vamos dizer assim? Então vamos fatiar aqui as respostas. Bom, a Dynatrace é uma empresa realmente global, tá? Ela está aí todos os continentes, os principais mercados, são dezenas e dezenas de países que nós temos escritórios próprios, né, operações próprias, e claro, nós temos os nossos canais também cobrindo, virtualmente falando, aí todos os países no mundo. Então a gente tem milhares de clientes no mundo usando o Dynatrace. No Brasil não é diferente, nós temos centenas e centenas de clientes nos diferentes segmentos. Então, todo mundo que tem um serviço online hoje é um candidato a usar o Dynatrace. Então, a gente tem clientes desde dos grandes bancos ou de outros portes, né, do setor financeiro, meios de pagamento, seguradoras, empresas de serviço, manufatura, governo, enfim, nós temos diversos clientes de governo também, né, no sentido de melhorarem os seus serviços oferecidos
tanto do ponto de vista interno para os funcionários, como do ponto de vista público, né, dos serviços públicos em si. Então, nós temos aqui realmente uma penetração no mercado que ela é muito abrangente, né? A gente está falando aqui, literalmente, todas as indústrias, empresas de todos os portes. Claro que quanto mais a empresa tem uma dependência do mundo online, a gente está falando aqui uma empresa com um porte maior, uma dependência grande de serviços online, a importância disso, de uma estratégia de observabilidade mais robusta, mais inteligente, mais automática, ela se torna muito mais visível, né? Ela se torna muito mais importante. Nós temos aqui clientes de todos os tamanhos e todos os portes no Brasil. Aliás, alguns dos maiores clientes da Dynatrace no mundo estão no Brasil, tá? Alguns grandes bancos, enfim. Então, o Dynatrace Brasil já é referência, sim, para qualquer outro país lá fora, porque a gente tem uma maturidade aqui, conhecimento, know-how, e a gente tem clientes aqui no Brasil que são referências globais. Tá? Aliás, projetos que começaram no Brasil, na subsidiária do Brasil, clientes aqui no Brasil, e que foram depois padronizados no resto do mundo. Mas o primeiro projeto foi feito no Brasil. Então, a gente tem aqui muito orgulho disso, né? Eu não de Dynatrace. Eu estou falando que o mercado de observabilidade no Brasil já tem uma maturidade a nível mundial. E aqui, parabéns às empresas brasileiras que entendem a importância disso, apostam nisso e se desenvolvem nisso. Da mesma forma, gente, e aí vocês vão entender o meu raciocínio aqui. A adoção da nuvem no Brasil, ela é fantástica, ela é impressionante, ela é absurda, a velocidade de adoção da cloud no Brasil. Acho que vocês estão acompanhando isso, né? Sim. Todas elas, né? AWS, Google, Azure, né? Microsoft. Então, a própria adoção das clouds acelera também o mercado de observabilidade, porque quanto mais as empresas investem em cloud, mais elas sentem falta e a necessidade de ter uma plataforma de observabilidade para apoiar esses projetos de cloud. Uhum. Agora, Legal. passando para a sua segunda pergunta. Eu não esqueci. Suzana, o Dynatrace, eu teria colocado da seguinte maneira para você. Metade da informação que a gente trata, ela é capturada automaticamente pelo próprio Dynatrace, tá? É de maneira muito inteligente. Essa coleta ela é feita por um agente que a gente instala no servidor e a IA faz todo o resto, tá? Então, ela, de forma autônoma, ela captura toda essa informação que a gente está falando aqui. As transações, os usuários, a infraestrutura, as dependências, vulnerabilidade das aplicações, enfim. Tá? Os logs de aplicações, os logs da infraestrutura. Tá? Então, isso é automatizado no Dynatrace. Mas o Dynatrace é uma plataforma de dados, é uma plataforma aberta de dados. Ela é também um data lake house causal, que a gente chama, com processamento massivo paralelo. Tá? Significa o quê? Que a gente pode trazer dados de outras fontes, a gente pode trazer logs de diversos lugares e fazer a gestão centralizada desses logs dentro do Dynatrace também. Então, não necessariamente tem que ser 50-50. Tem cliente que captura todos os dados só com o Dynatrace, mas você poderia, parte desses dados, virem, tecnicamente falando para vocês, gente que está ouvindo, através de APIs. Através de APIs, a gente poderia trazer dados de outras fontes, não necessariamente aquelas que são capturadas diretamente pelo Dynatrace, e você centralizar tudo isso no Dynatrace. Uhum. Legal. Bom, você falou um pouquinho sobre cloud, tá? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Explica pra gente o que é uma nuvem inteligente. Nuvem inteligente, eu gosto muito, uma visão para vocês, tá? Eu gosto muito de fazer essas analogias, né? Carro autônomo, acho que o conceito é muito claro para todo mundo, né? Você tem um carro, não tem ali um motorista, ele vai te buscar na hora que você quer, te leva onde você quer. Mais ou menos. Eu sei que o pessoal ainda tem um pouco de receio, né, em relação à segurança, enfim, se vai funcionar mesmo, mas enfim, o conceito é muito claro para todo mundo. Por que não termos nuvens que sejam autônomas? Né?
Roberto, eu fiquei um pouco confuso aqui. Eu fiquei mesmo. Pense o seguinte, nuvens que, por exemplo, quando, mediante um incidente, um problema, elas se autocorrigem. Nuvens que elas têm essa inteligência porque, de novo, a nuvem é um pedaço, gente. Você pode ter a melhor nuvem do mundo e todas elas são incríveis, tá? Eu conheço bem essas nuvens disponíveis no mercado e são inquestionáveis. A tecnologia por trás delas. Mas se tiver uma linha de código mal escrita em um sistema, o sistema vai ficar fora do ar sim, ou o sistema vai ficar lento. Então não importa que você tenha ali a melhor nuvem do mundo. O seu sistema está lento, porque o problema não está na nuvem, o problema está no sistema. Então, quando a gente fala de nuvens inteligentes, nuvens que realmente sejam autônomas, nuvens que têm essa capacidade de entender que tem um problema em tempo real, e a partir dessa análise, desse entendimento, disparar ações de correção, por exemplo. Vamos falar aqui de autorremediação, vamos falar aqui de self-healing, né, como os técnicos gostam de chamar isso. Será que não faz sentido isso? Pensar em nuvens que se autocorrijam mediante problemas, mesmo que os problemas não sejam na nuvem, sejam num sistema, seja numa linha de código, seja numa aplicação, seja numa biblioteca de terceiros, numa API, aí usando o conceito de Open Banking. Quer dizer, esse é parte de uma nuvem inteligente. Mas também tem um outro lado da moeda. Para mim, as nuvens inteligentes são aquelas que permitam você inovar o seu negócio de maneira mais rápida e mais segura. Como que eu acelero o meu desenvolvimento de sistemas? Como que eu acelero as minhas entregas? Como que eu acelero os meus releases? Ou como que eu acelero as correções, caso elas aconteçam? Por coincidência, hoje eu estava almoçando com o CIO, não importa o segmento, até por questão de privacidade da conversa, ele me contava o seguinte: Roberto, qual é a minha dor? Quando eu tenho um incidente na empresa, em média eu demoro 6 horas para entender o que está acontecendo e disparar ações de correção. Olha isso, hein, gente? 6 horas para analisar o problema. Será que eu tenho esse tempo todo? Não. Eu sou uma empresa grande no mercado. Como é que eu perco 6 horas tentando entender o que aconteceu? Esse não tem Dynatrace. E esse não tem Dynatrace. Por isso que eu estava almoçando com ele. Tem empresa que ficou uma semana para tentar entender o que era. Acho que estão até agora tentando. Empresa grande. Por isso que eu estava pagando almoço para ele, Suzana. Estava almoçando lá, ver se a gente consegue realmente avançar e fazer uma discussão mais estratégica, né? Então, assim, a gente realmente está brincando aqui, mas isso é muito sério, gente. Vamos pegar esse exemplo, tá? Uma empresa de um porte razoável tem lá centenas de pessoas trabalhando no dia a dia. Pensa, cada vez que acontece um problema, um incidente, perde-se horas. E eu não estou falando só da Suzana ou da Regina, estou falando de várias pessoas. E a propósito, quando tem problema, todo mundo aqui, acho que vai até rir que está me escutando, a gente sempre coloca os melhores recursos na análise. As famosas salas de guerra. As famosas salas de guerra. Quem vai para a sala de guerra não é o estagiário. Com todo respeito, gente, aos estagiários. Quem vai para a sala de guerra é o melhor cara de banco de dados, é o melhor cara da rede, é o melhor cara... É o melhor cara. Você põe lá 15, 20... Eu já cheguei em sala de guerra com 30 pessoas. Tem que ir o general, não pode ir os soldados. Mas eu já cheguei em sala de guerra com 30 pessoas e um olhando para a cara do outro, falando: o problema não está comigo, o problema não está comigo, o problema não está comigo. E a gente ali fica horas e assim, tá, e aí? Né? Quer dizer, e ninguém sabe onde está o problema. Porque é difícil, gente. Como é que você acha um problema numa linha de código? Num ambiente grande, com centenas ou milhares de servidores. Tá? É complexo o negócio. Tá? Então, acho que... Deixa eu te fazer uma pergunta, vou te interromper. Aconteceu um incidente desse, os caras estão lá na sala de guerra, não estão conseguindo resolver. Aí você é contratado, você entra em cena. Lógico, não é a mesma coisa você detectar
um incidente onde você ainda não está instalado para o que está instalado. Você já aconteceu isso? Quer dizer, a gente sabe que a gente não pode falar case, mas pode contar sem falar um nome, né? Já aconteceu isso com você? Muito, muito, muito. Aliás, é até frequente acontecer isso. Alguém ligar para a Dynatrace no meio de uma crise. Óbvio. E às vezes 7 horas da noite, 8 horas da noite, olha, alguém me falou que vocês podem ajudar. Tá, a gente ajuda, a gente vai lá, às vezes à noite, de madrugada, instala e resolve, tá? E resolve. Resolve, mas leva um tempo, né? Mas sem às vezes não, viu? Às vezes, se a gente chega num lugar e tem o acesso, a gente instala o Dynatrace em minutos. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Essa inteligência artificial, esse Data Lakehouse que você comentou, ela serve para todos os clientes, ela não fica proprietária de um cliente só, não, né? Ele não vai aprendendo com os erros dele, ele vai aprendendo com os erros dele e dos outros. Vamos lá, os dados desse cliente ficam só com ele, ficam ali numa instância só dele, tá? Sim, é completamente protegido e a gente respeita todas as regras de LGPD, GDPR, enfim, a gente tem aqui uma preocupação enorme. Os maiores bancos do mundo são grandes clientes da Dynatrace, então a gente tem uma preocupação com segurança, vocês podem imaginar qual seja, né? Os maiores órgãos de governo no mundo, enfim, tá? Mas respondendo a sua pergunta, a gente tem uma IA que eu acho que ela é muito mais sofisticada do que a gente vê no mercado. Tudo que eu vejo no mercado, eu escuto de aprendizado de máquina. Tá? Eu tenho uma IA que ela é um aprendizado de máquina. É uma IA que você coloca ali no lugar, no cliente, e ela começa a analisar os dados e vai aprendendo e ela vai, obviamente, se modelando em cima disso. O que a Dynatrace tem de diferente, gente? Isso aqui é importante, esse conceito, tá? A Dynatrace ela tem milhares de desenvolvedores criando algoritmos de inteligência artificial, tá? E ela conseguiu empacotar essa inteligência artificial, onde que, no momento que a gente instala o nosso software no seu ambiente, em minutos, ela já consegue entender o que está acontecendo. Porque ela é uma IA empacotada ali dentro, tá? E aí, sim, tem um aprendizado de máquina que vai começar a acontecer em paralelo ao longo do tempo, tá? Então, eu acho que é o melhor dos mundos, né? A gente tem uma IA pronta, empacotada, que ela funciona imediatamente e, ao longo do tempo, essa IA ela vai melhorando, ela vai se ajustando, ela vai... Quanto mais dado, quanto mais informação essa IA coleta, mais sofisticada, mais refinada ela vai ficando, tá? Então, por exemplo, ela vai autoajustar um baseline, um gatilho, um threshold, que a gente chama, ela vai conseguir entender melhor ao longo do tempo se aquilo é uma condição de anomalia ou não, enfim, porque essa IA tem mais massa crítica para analisar, tá? Agora, o valor do Dynatrace aqui, no caso desse que a gente falou, se alguém me ligar hoje, vem aqui correndo me ajudar no War Room, numa sala de guerra, a gente instala o Dynatrace e em minutos a gente já está dando respostas. Em minutos a gente já vai falar. Exatamente, tem muita gente que liga para cá, eu tô com problema assim. Eu falei, pronto, acabou. Agora senta e chora. Agora o celular vai parar de tocar aqui pela... Bom, é isso. A gente teve até um problema também com o colchete, lembra, Regina, do nosso problema? Lembro. Que demorou 2 dias para descobrir onde é que estava a falta de um colchete, de um parêntese, sei lá, o colchete no código. E aí... Foi um problema sério também. Fora outras coisas que a gente também não pode falar. Agora, a gente já está chegando no final, né, Roberto? Foi rápido, né? Foi sim, nem prestei atenção no horário. Mas o negocinho está ali falando para mim. A gente vai aproveitar você aqui para falar sobre o cenário de 2023 e 2024, né? Vamos falar de 2 anos assim. O que você acha que está vindo por aí em relação às práticas dos cyberataques? Porque vocês devem ter um aprendizado muito grande
e eu não sei nem se vocês geram pesquisas e estudos assim regulares, porque vocês devem ter assim uma classificação, né, do que aconteceu no ano, do que foi mais relevante, do que prejudicou mais as empresas. Deve ser um aprendizado enorme. Mas o que você me fala de 2023? A gente sim, nós temos estudos que são bem interessantes, aliás, eu até peço depois para a nossa assessoria de imprensa passar esses estudos para vocês, que aliás vocês podem até disponibilizá-los aí para a comunidade de vocês, tá? São estudos que nós fazemos junto com CISOs, falando só de segurança, né? Que a gente faz com CISOs ao redor do mundo, inclusive CISOs do Brasil, né? Então a gente tem uma amostragem aí do que eles estão contando para a gente de desafios, enfim, de problemas e de gaps, e a partir de uma amostragem muito rica, porque tem essa coletânea de respostas de empresas do mundo inteiro, inclusive do Brasil, da América Latina, tá? O que a gente tem percebido, assim como tendência, e acho que importância também nesse sentido, é que as técnicas tradicionais de prevenção e detecção de ameaças e vulnerabilidades, etc., elas, claro, estão sempre evoluindo, né, nas suas diferentes áreas, mas o que a gente percebe claramente é que a técnica, por exemplo, de você fazer um scanner só na aplicação, no ambiente de desenvolvimento, e você validar a aplicação ali no quesito segurança antes de colocar uma coisa nova no ar, essa técnica ela é muito antiga, ela tem a sua validade, ela é importante, mas só isso não é suficiente mais. E aqui eu estou fechando um pouco a discussão de segurança, gente, em aplicação, tá? Porque se a gente for falar de segurança como um todo, é antivírus, é detecção de intrusão, é rede, é isso, é aquilo, é muita coisa para falar. Então, fechando um pouco aqui o escopo de segurança de aplicação, tá? A técnica de só fazer um scanner na pré-produção ali e testar, e olhar, e entender se tem uma vulnerabilidade e botar no ar, ela perde muito da sua eficácia pelo seguinte: esse é um ambiente que, por mais que você valide, a hora que você colocar em produção, gente, não vamos nos enganar, isso vai mudar o tempo inteiro. Você vai mudar, são Kubernetes, são containers, a sua própria cloud, que é elástica, o número de deploys na aplicação, ela é absurdo, né? Você tem atualizações que você faz o tempo inteiro na aplicação. Quer seja uma correção de código, quer seja uma funcionalidade nova que a minha área de negócio está pedindo para eu colocar. Então, esse é um ambiente que ele mexe o tempo inteiro. Então, se você não tiver uma detecção em tempo real na produção dessas vulnerabilidades, você tem aqui um gap muito importante. A maioria dos CIOs tem confirmado isso, eles têm realmente verbalizado, até mesmo através das nossas pesquisas, que esse é um gap importante deles. Eles têm um processo muito maduro de análise de vulnerabilidade na pré-produção, mas quando isso entra em produção, realmente eles ficam muito à mercê dessas vulnerabilidades que a gente chama aí principalmente de zero day, né? Aquelas que não são previstas, que não são conhecidas. Então eu acho que como tendência, você ter aí o que a gente chama de tecnologias RASP, né? Seriam Runtime Application Security, ela tem aqui uma curva de adoção bem acelerada agora, em 2023. Pelo menos a gente já está observando isso. Aqui no Brasil, as empresas mais atentas a isso e começando a implantar isso de maneira um pouco mais efetiva e mais corporativa. Tá? Então, acho que aqui é um caso muito específico que a gente vai ver. Uma maneira um pouco mais ampla, acho que em 2023, muitas das grandes empresas ainda estão no processo de repensar a sua estratégia de observabilidade. Não é difícil conversar com o CIO e escutar dele o seguinte: Roberto, outro dia eu escutei de um cliente aqui no Brasil, Roberto, eu tenho 17 ferramentas de monitoramento. 17. Eu já escutei 17, 13, 12, 7, 8, 9. Aí você fala, Roberto, mas por que tanta ferramenta? Porque cada um tenta resolver o seu problema, né? O cara da rede tem uma ferramenta, o cara do banco de dados tem outra, o cara lá do time de digital tem outra,
o cara de arquitetura, o cara disso, o cara daquilo. Então, assim, cada um tem uma ferramenta e ninguém tem a fotografia do todo, né? E aí é o que a gente está falando aqui das salas de guerra, né? Ninguém tem a resposta para nada, porque está tudo separado, as visões são separadas. Então, eu acho que como tendência é muito grande para 2023, as empresas repensarem essa estratégia de observabilidade de maneira mais corporativa, por várias razões, tá? Redução de custo. A partir do momento que você tem menos ferramentas, você tem uma gestão disso tudo de maneira muito mais simplificada, automatizada, facilitada, enfim. Faz muito mais sentido eu treinar pessoas numa única plataforma, numa única ferramenta, ao invés de contratar pessoas para cada ferramenta, né? Sinceramente, uma única ferramenta, mas de repente faz sentido ter 17, como a gente falou, né? Talvez ter 2, 3, enfim. Mais 5 no máximo. Para onde que corre, né? Mais 5 no máximo, quem sabe, né? Então eu vejo, o que eu diria aqui de maneira resumida, racionalização. Racionalização, consolidação de ferramentas diferentes de monitoramento por meio de plataformas que realmente sejam capazes de unificar tudo isso. Eu vejo uma tendência muito grande também de data lakes, né? Mas não data lakes no sentido clássico, né? Que é só despeja todos os dados lá. Não, despeja os dados, mas deixa o IOPS, deixa a IA trabalhar lá com bastante força, né? São data lakes causais. Eu acho que essa é a frase, né? Data lakes causais, né? Acho que essa palavra causal ela é importante, porque ela reflete o uso dessa IA de maneira mais robusta, mais integrada, né? E por último, eu acho que isso também é consequência direta, né, da pandemia, né? A pandemia acelerou a transformação digital, ponto, ninguém tem dúvida disso, né? Eu acho que com isso, a obsessão em entregar experiências digitais perfeitas para os clientes, ela se tornou mais importante do que nunca. Muito se falava de customer experience antigamente, antes da pandemia. Antigamente, para mim, é pré-pandemia. Não é tão antigamente assim. Muito se falava de customer experience, de user experience, de CX, como queira chamar, né? Ou até mesmo de employee experience, né? Que é a experiência do funcionário, do empregado. Mas eu acho que hoje a pandemia mostrou que esses serviços precisam funcionar e tem que funcionar perfeitamente. Quem está usando um aplicativo móvel, quem está usando o internet banking, quem está usando, até mesmo aqui extrapolando um IoT, um carro autônomo, se tiver uma lentidão de milésimos de segundo no carro autônomo, pessoas morrem. E morrem mesmo, porque vai ter acidente. Então, assim, a importância das experiências nos sistemas, a gente chama de experiências de software, né? Elas serem perfeitas, ela é muito visível. Acho que o que a gente viu na pandemia mostrou muito isso para a gente, né? Então, assim, como tendência, obsessão nessa experiência digital, mas para entregar isso, também tem que ter essa preocupação de entregar experiências perfeitas, mas que sejam seguras também. Eu acho que eu resumiria dessa maneira aqui umas tendências que eu vejo, claro, um pouco mais aplicada aqui no meu mercado, né? Quando eu falo de data lake causal, entenda-se gestão centralizada desses logs por longos períodos, né? Com uma capacidade analítica muito forte neles também. Roberto, a gente queria te agradecer muito o seu tempo, de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Acho que foi muito bom, muito produtivo. Foi muito bom. E eu queria dizer que eu, na verdade, te provoquei em relação às pesquisas, né? E eu vou colocar essa nossa entrevista vai ao ar no YouTube e também vai ser publicado junto com um artigo no site. E aí a gente vai publicar agora umas 3 ou 4 últimas pesquisas que nós temos de vocês, são pesquisas muito boas, a gente está sempre muito rápido, assim que a tua assessoria manda, a gente já publica rapidamente, porque elas são muito lidas. Nós temos uma coluna aqui, né, de pesquisas bem interessante e que é fonte, inclusive, né, de informações para muita gente que vem aqui
beber dessa sabedoria de vocês. Então, na verdade, eu queria te dizer que a gente tem bastante conhecimento das pesquisas, sim. Legal, eu agradeço de novo a oportunidade, gente, a todo mundo que está ouvindo a gente aqui, minha gratidão Regina, Suzana, acho que vocês têm um papel fundamental de evangelização nesse mercado. É uma coisa que machuca a gente como brasileiro, né? São milhares de desempregados, mas quando a gente olha no mundo da TI, o gap de mão de obra, ele é absurdo. A gente está falando aí de mais de 800 mil posições em aberto. E aí, quando a gente olha nesse universo da TI, quando a gente entra no detalhe deste mercado aqui de observabilidade, é uma mão de obra mais carente ainda, né? Existe uma falta enorme de profissionais nesse segmento, nesse mercado, e que são posições que pagam muito acima da média de qualquer outra categoria. Então, aqui é um mercado quente dentro da TI. Para quem está ouvindo a gente, está pensando aí em transição, está pensando aí no movimento de carreira, olhem esse mercado. Estudem mais o que é um SRE, né, que é Site Reliability, engenharia de confiabilidade de site. Né? Se a gente quiser contratar hoje um SRE no mercado, está em falta. E quem é SRE está contratado já a peso de ouro. Tá? Então existe aqui um caminhão de oportunidade para vocês que estão ouvindo a gente. Esse mercado ele é muito abrangente. Ele, na verdade, é o pilar de transformação digital. Então, acho que é um futuro aqui brilhante para quem quiser se aventurar nesse mercado aí. Muito bom. Tá ótimo, muito bom. Muito obrigada, Roberto, por todo o seu conhecimento e suas informações aí. Foram muito ricas. Eu que agradeço, gente. Conta com a gente aí. Olha, vocês sempre fazem um apanhado, assim, um resumo do que aconteceu no ano anterior, né? Em relação a seus estudos e tudo. E aí a gente já vai te deixar o convite aqui, que quando sair esse estudo, você vem aqui apresentar pessoalmente para a gente. Vai ser um grande prazer. Combinado? Vai ser um grande prazer, tenho uma grande admiração pelo trabalho de vocês. Tá bom, muito obrigada, hein? Um beijo, tchau, até a próxima. Valeu.